Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre qualidade do vapor em um sistema de distribuição. Quando pensamos na qualidade do vapor em um sistema de distribuição, isso significa que nós queremos distribuir a quantidade correta, o vapor contendo a pressão e tendo a temperatura corretas. O vapor também deve ser limpo e também seco. A quantidade correta, temperatura e pressão, nós já abordamos em vídeo anterior, em que falamos sobre perda de carga e isolamento térmico. Nesse vídeo nós focaremos um pouquinho mais sobre os aspectos de limpeza ou isenção de impurezas, especialmente a umidade ou a inexistência de condensado. Antes um pouquinho, vamos em aspectos gerais, a gente pode afirmar que o vapor ele deve ser conduzido à maior pressão possível. Por quê? Isso aumenta a capacidade de armazenamento térmico na caldeira, porque a gente vai ter mais massa no mesmo volume ali da caldeira. Com a pressão maior a gente vai ter mais massa, então o reservatório de energia é maior. No transporte nós teremos menores velocidades, porque a velocidade é a relação entre a vazão volumétrica e a área. Então, se a gente tem uma menor vazão volumétrica, nós vamos ter uma menor velocidade. E também tubulações com diâmetros menores, eles vão gerar economia na tubulação e no isolamento térmico. Uma vez que a perda de carga é menor, a gente pode trabalhar com um diâmetro menor de tubulação, o que vai gerar então esses benefícios de economia no isolamento e na própria tubulação e acessórios. Os principais componentes do sistema de distribuição a gente pode citar como a própria tubulação, que é o duto efetivamente, os pontos de dreno, que são muito importantes, que nós abordaremos ainda nesse vídeo, que são responsáveis por retirar o condensado gerado ao longo da tubulação, as derivações, que são aqueles pontos de distribuição mesmo. A gente normalmente tem uma tubulação principal e os consumidores são abastecidos a partir de derivações dessa tubulação principal, filtros, cujo papel principal é filtrar, é reter impurezas, separadores, que são instalados para separar o vapor seco do condensado formado, os purgadores, que são dispositivos responsáveis por dispensar o condensado já retirado da tubulação, sistema de recuperação de condensado, esse condensado ele pode ser recuperado ou descartado, e o isolamento térmico a gente já falou, não vamos abordar daqui para frente. Então nesse vídeo a gente vai dar ênfase na tubulação, nos pontos de dreno e nas derivações, e nos vídeos seguintes abordaremos o restante do conteúdo. Falando um pouquinho das tubulações, características gerais, normalmente as tubulações para vapor são de aço carbono ou cobre no caso de trocadores de calor. Ele tem um custo mais elevado, mas a condutividade térmica é bem maior se comparada ao aço, mas para o sistema de distribuição geral é aço carbono. Se a gente faz um superdimensionamento dessa tubulação, ou seja, um diâmetro muito grande, o que vai acontecer? Um maior custo e uma maior tendência de formação de condensado, o que não é benéfico. E o subdimensionamento pode causar uma baixa pressão no ponto de consumo em função da perda de carga, risco de falta de vapor, porque se a pressão da caldeira é constante, ou tende a ser constante, e a perda de carga ao longo da tubulação é excessiva, pode faltar vapor, e menor vida útil, porque a velocidade na tubulação vai ser muito elevada, isso vai gerar erosão, golpe de ariete e outros fenômenos que tendem a reduzir a vida útil da tubulação e dos componentes. Então o dimensionamento ele tem que ser feito com bastante critério e com bastante cuidado para não excedermos em termos do diâmetro e gerarmos um projeto muito custoso, mas também não termos um projeto muito apertado em termos de diâmetro de tubulação e termos esses problemas citados.
O esquema geral, o layout geral da tubulação de vapor, ela segue uma regrinha que pode mudar, pode variar esses números aqui, esse gradiente de 1 para 1000, mas o que é mais importante aqui é a gente sempre pensar o seguinte, que a tubulação, se os trechos retos são muito longos, muito extensos, é interessante que eles tenham uma inclinação. Aqui existe uma recomendação de 1 para 100, ou seja, a cada 100 metros, uma variação aqui de 1 metro. Para quê? Para que o condensado que formar aqui, e vai formar, porque por mais que haja o isolamento térmico, especialmente se as características do vapor, se o vapor não é muito superaquecido, se ele está ali muito próximo da linha de saturação, qualquer perda de energia vai gerar condensação, e esse condensado deve ser retirado do sistema, porque ele vai prejudicar tanto o sistema, mas principalmente os consumidores de vapor. Então esse condensado deve ser retirado, e para facilitar essa retirada, uma vez que o condensado ele vai se concentrar na parte inferior por ser mais pesado, é importante a gente ter essa inclinação para que depois aqui nós tenhamos esse conjunto de dreno, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dele mais para frente, mas é um conjunto responsável por retirar o vapor da linha. Aqui está uma recomendação de a cada 30 a 50 metros, mais ou menos, mas é apenas uma referência. Mas o importante é que trechos muito longos a gente deve ter uma inclinação aqui para retirada do condensado. E depois a gente volta e vai fazendo esse esqueminha aqui enquanto a gente tiver trecho reto. Por que o condensado se forma? Existem algumas condições. Primeiro, se a gente tem vapor saturado na saída da caldeira ou na geração da caldeira, a gente vai ter perda de calor ao longo do sistema. Então, qualquer quantidade de energia que a gente retira daquele vapor, parte do vapor vai se condensar. Se nós temos vapor saturado e ou superaquecido, tanto no caso de saturado quanto no superaquecido, pode ocorrer arraste de líquido da caldeira, especialmente em períodos ali de mudança de carga. O nível de água no tubulão de vapor da caldeira pode mudar, e parte do líquido pode ser arrastado, então a gente vai ter condensado na rede. Em qualquer sistema, seja para vapor saturado ou superaquecido, quando o sistema vai entrar em operação, porque toda a tubulação vai estar fria, então a transferência de calor ali vai ser muito intensa até que o sistema entre em regime permanente, mantenha a sua temperatura estável, vai ter uma geração importante. E em equipamentos que perdem calor, cuja natureza é assim, normalmente existem alguns distribuidores de vapor com diâmetros muito grandes, velocidades muito baixas. Ali são equipamentos característicos de elevada perda de calor e automaticamente grande geração de condensado. Essas são pelo menos as principais condições que nós temos de geração de condensado. Por que a gente deve retirar o condensado da linha, não permitir que ele seja distribuído? Primeiro, para conservar a energia do vapor. O condensado, quando ele está em contato com o vapor, ele vai tender a aumentar a perda de energia do vapor. Então ele vai roubar energia e cada vez mais condensado vai tender a ser gerado. Então a gente tem que retirar exatamente para manter o vapor com a sua energia. Evitar vibrações e golpes de ariete, porque ali vai ser uma massa muito concentrada, porque se a gente pensar na massa específica do vapor, ela é muito baixa, e do condensado essa massa específica é muito elevada. Então ele vai funcionar quase como um sólido ali naquela mistura, e mudanças de direção, em momentos ali que houver uma restrição, uma velocidade mais elevada, a gente pode ter vibrações e esses fenômenos de golpe de ariete, que pode vir até romper a tubulação no caso extremo. Evitar erosão pelas causas semelhantes às anteriores, porque o líquido ali, o condensado, vai funcionar quase que como um sólido. Diminuir os efeitos da corrosão, eu já havia citado isso no vídeo anterior. Quando a gente tem condensado na rede, a chance de corrosão é muito maior do que quando a gente tem apenas vapor. Evitar a redução da seção transversal do escoamento, isso é um caso limite extremo. O condensado ele pode tomar a área transversal ali e reduzir realmente
a área para o escoamento. Claro que talvez isso possa acontecer em posições bem específicas da rede, mas pode vir a acontecer. Eu já vi acontecendo em redes de ar comprimido. E evitar o resfriamento do vapor, semelhante ao primeiro item citado. Então, como que a gente faz para retirar esse condensado? A gente já entendeu que tem que retirar, que é importante manter o vapor seco e aquele condensado tirar o mais rápido possível. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que ter pontos de dreno, pontos de retirada, de coleta e depois de purga desse vapor, desse condensado. E quais são os pontos recomendados? Os pontos mais baixos da rede, porque por isso que aquela configuração em dente de serra é importante, porque na inclinação descendente o condensado ele vai estar na parte inferior e aí ele vai cair no sistema de dreno. Nos pontos de elevação também, sempre que houver mudança de direção, ou pelo menos não sempre, mas os pontos de direção vertical ou quando a gente tem a tubulação horizontal e muda para uma vertical, então mudou a altitude ali é um ponto interessante. Ao longo de trechos de tubulação no mesmo nível, como mostrado naquele slide que mostrava o dente de serra, a gente tem trechos retos muito longos, então é importante a gente ter aquela inclinação e a partir de algumas distâncias, a recomendação ali era de 30 a 50 metros, a gente ter esse ponto. Pontos extremos fechados, em final de rede, normalmente a gente tem uma tubulação, várias derivações, e lá no final não tem um consumidor. Então lá naquele final, onde a tubulação estiver fechada, tem que ter um ponto de dreno, porque ali vai ser um ponto de baixa velocidade, de acúmulo de condensado. Antes de válvulas pelo menos as mais importantes, para permitir que a válvula funcione bem, e pode ser que a sede da válvula ali forme uma saliência na tubulação e ali pode ocorrer um acúmulo grande de condensado, então é interessante ter um ponto de dreno, e especialmente na entrada do consumidor, que talvez seja um dos pontos mais importantes para que a gente garanta que no ponto de consumo o vapor esteja totalmente isento de umidade, que pode ser altamente prejudicial aos equipamentos ou ao processo. Aqui a gente está vendo uma imagem de um ponto de dreno inadequado. Vejam que aqui a gente tem a tubulação de vapor, o vapor aqui e o condensado. Aqui está inadequado porque essa tubulação de dreno está muito pequena. O seu diâmetro, se comparado ao diâmetro de vapor, está muito pequeno. Então, apenas parte do vapor vai entrar aqui, boa parte dele vai tender a passar direto. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse ponto de dreno, com essa tubulação do ponto de dreno. E aqui a gente já tem uma tubulação de dreno bem maior, e aqui visualmente dá para perceber que o condensado ele vai tender a cair. Essa tubulação aqui muitas vezes a gente chama de bota, então ela vai cair na bota aqui, pode até preencher um pouco mais, e a partir daqui ela vai para o sistema de purga. Aqui a gente tem uma válvula de serviço, um filtro Y, o purgador, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito depois, um outro filtro, aqui um visor de líquido, uma outra válvula. Esse condensado ele pode ser recuperado, ele pode ser simplesmente descartado. É importante dizer que se ele é descartado, ele deve ser tratado novamente como efluente para ser devolvido para a natureza, porque essa água de caldeira ela sofreu um tratamento químico. Então, quando a gente tira a água da natureza e vai devolver, a gente tem que devolver com as mesmas características que nós retiramos. Aqui uma referência para o dimensionamento dessa tubulação de dreno em relação ao diâmetro. Então, o diâmetro principal D até 100 milímetros. Esse diâmetro 1 deve ser igual ao diâmetro da própria tubulação, 125 a 200 a 100 milímetros, e acima de 250, aí a gente, esse diâmetro D1, metade desse diâmetro D aqui. E a gente tem uma outra dimensão, que é essa profundidade aqui também, no mínimo 100 milímetros, dependendo do tamanho, 150, ou para grandes diâmetros, esse comprimento aqui do mesmo dimensão do diâmetro da tubulação principal. Aqui novamente mostrando a válvula. Aqui a gente tem o purgador, nesse caso aqui não tem filtro, o visor de líquido, a válvula, e aqui está indo para o retorno de condensado.
E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar sobre derivações, apenas um detalhe bastante importante, mas que muitas vezes pode passar batido. Aqui à esquerda nós temos a forma correta de fazer derivações, então aqui nós temos as tubulações principais e a derivação sempre deve ser feita pela parte superior da tubulação, exatamente para evitar o carreamento do condensado da tubulação principal para a tubulação de consumo. Então, se ela estiver no mesmo nível ou nível superior, basta fazer a tomada e distribuir. E se essa tubulação for aérea, no nível mais elevado, e o consumidor estiver abaixo, a gente faz essa configuração aqui que se assemelha a uma bengala, e com essa configuração a gente evita de tomar o condensado aqui embaixo. Incorretamente, e não é tão incomum a gente ver isso em instalações industriais, então é um cuidado que muitas vezes é negligenciado, tanto para redes de vapor quanto para ar comprimido. A derivação está sendo feita aqui pela parte inferior e nesse caso a derivação vai funcionar como um ponto de dreno. Então vejam que esse consumidor aqui ele pode sofrer bastante com o problema da umidade, apesar que no seu ponto de consumo deve haver um ponto de dreno, mas esse ponto de dreno ele vai trabalhar bastante porque boa parte da umidade gerada na tubulação principal está sendo direcionada para esse ponto de consumo. Com esse vídeo, então, com esse slide eu finalizo esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para você esses aspectos de tubulação, de derivação, de pontos de dreno. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.